Capítulo 425 Técnicas Divinas Supremas. Nili ficou no deserto sem fim por 7 dias inteiros. O número de pessoas do clã divino que ele tinha comprado tinha atingido 360. Entre eles estavam 2 especialistas do Reino Dao do Dragão no 5º estágio e 6 especialistas do Reino Dao do Dragão no 4º estágio. O restante era 1 ou 2 estágio. Mesmo que os 6 jovens originais estivessem apenas no 1 estágio do Reino Dao do Dragão, cada um possuía um talento decente. Eles ainda eram jovens e valiam a pena nutrir. Todos os especialistas do clã divino completaram seus contratos mestre-escravo com Nili. Em um pátio numa parte da cidade. Nili sacudiu sua mão direita, convocou a pintura de 10.000 rios e montanhas, e enviou todos os seus especialistas de clã divino para ela. Mesmo que o deserto sem fim tivesse uma energia celestial tão fina, muitos de seus especialistas do clã divino ainda conseguiram penetrar no reino Dao do Dragão. Agora que eles haviam entrado em um lugar abundante em aura espiritual, como a pintura de 10.000 rios e montanhas, seus cultivos certamente disparariam aos trancos e barrancos. Cada um dos especialistas do clã divino possuía um talento assustador. Caso contrário, o sábio imperador não teria suprimido todo o seu clã no deserto sem fim e estabelecido uma maldição tão viciosa, apesar de ser fortemente ferido. O clã divino possuía uma aptidão abençoada pelos céus. Contudo, suas condições eram muito restritas. É por isso que seus cultivos permaneceram no reino Dao do Dragão. Apenas alguns conseguiram romper o reino marcial ancestral. No entanto, seria uma história diferente dentro da pintura de 10.000 rios e montanhas. Nili também entrou na pintura. Quando os especialistas do clã divino viram Nili, todos ficaram de lado, atordoados de medo e respeito. A partir deste dia em diante, Nili era seu mestre. Se Nili os queria mortos, não havia nada que pudessem fazer para resistir. Estavam ainda mais inquietos agora que tinham entrado na pintura e descoberto o misterioso mundo escondido dentro dela. Quem sabia o que Nili estava planejando fazer na compra de tantos especialistas no clã divino? Os 6 jovens olharam para Nili com os olhos arregalados. Cada nervo estava esticado e tenso, cheio de medo. Nili sorriu ligeiramente quando olhou para um dos jovens e perguntou: "Qual é o seu nome?" Relatando ao mestre: "Meu nome é Yunmie." O jovem respondeu respeitosamente: "Se não fosse pelo contrato mestre-escravo, nunca abaixaria sua cabeça orgulhosa." Yunmie. Nili caminhou para o lado do jovem e colocou a mão direita no ombro de Yunmie. Yunmie teve seu corpo ligeiramente abalado, seu coração estava cheio de medo em direção a Nili. Afinal, ele não sabia o que Nili estava planejando fazer com ele. Foi a primeira vez que sentiu sua morte tão claramente nas mãos de outro. Nili varreu sua energia celestial sobre o corpo de Yunmie. Então ele falou: "Você possui o físico escarlate da nuvem do clã divino Origem do Céu. Você é apropriado para cultivar a técnica divina Pena de Voo e a técnica divina Céu Erodindo. Qual você prefere cultivar?" "A técnica divina Pena de Voo." "Técnica divina Céu Erodindo." Yunmie se escondeu por um momento. Alguns dos especialistas do clã divino adultos olharam para Nili em espanto. "Ainda não agradecemos ao mestre." A técnica divina Pena de Voo e a técnica divina Céu Erodindo foram algumas das mais poderosas técnicas de cultivo em nosso clã divino. No entanto,
ambas as técnicas há muito foram perdidas. Ser capaz de cultivar qualquer uma dessas técnicas é a sua enorme fortuna. Esses especialistas do clã divino disseram um após o outro. Quando Yumi ouviu isso, ele imediatamente se ajoelhou e disse com profunda emoção: Yumi não sabe. Por favor, mestre, escolha para mim. Nili franziu as sobrancelhas por um momento e depois disse: cultive na técnica divina céu erodindo, então. Ele então tirou um pergaminho e fez uma cópia completa da técnica divina céu erodindo. Você e você. Nili verificou o físico de cada um e disse a alguns deles: você é adequado para treinar a técnica divina céu erodindo. O clã divino originalmente tinha um total de 36 poderosas técnicas de cultivo, cada uma de acordo com diferentes físicos. Infelizmente, aquelas técnicas divinas tinham sido perdidas ou danificadas desde muito tempo atrás. No entanto, Nili possuía cópias completas de cada uma, que ele transmitia a cada um dos especialistas do clã divino. Nili passou um dia inteiro completando essa tarefa. Mestre, há algo que eu não entendo. Não sei se deveria perguntar. Um dos especialistas adultos do clã divino se aproximou de Nili. Ele era um dos dois do reino do dragão nos 5 estágios, Chuanil. Pergunte o que você não entende. Nili disse com um leve sorriso. Seria estranho se ninguém perguntasse. Sobre aqueles anos interminavelmente longos, nosso clã divino perdeu nossa glória precedente. Todos os tipos de técnicas divinas foram perdidas. Muito obrigado ao Mestre por nos permitir, as gerações mais jovens do clã divino, poder ver as técnicas divinas dos nossos antepassados. No entanto, acho estranho. Como o Mestre chegou a possuir essas técnicas divinas de nosso clã divino? Perguntou Chuanil respeitosamente. Sobre isso. Nili olhou na distância e calmamente respondeu: você não precisa saber. Você só precisa saber que eu tenho um relacionamento especial com o clã divino. Eu não vou fazer as coisas ficarem difíceis para vocês no futuro. O que Nili tinha dito não era mentira. Em sua vida anterior, durante sua batalha com o sábio imperador, Nili realmente tinha recebido ajuda do clã divino. Exceto que o clã inteiro acabou sendo aniquilado pelo sábio imperador no final. Nem mesmo um recém-nascido foi deixado vivo. Ao ouvir as palavras de Nili, Chuanil se ajoelhou e disse solenemente: o mestre nos deu uma chance de testemunhar essas técnicas divinas, mais uma vez. Estamos infinitamente gratos. Enquanto o mestre der uma ordem, nós definitivamente faremos o nosso melhor. Mesmo que nossos corpos estejam rasgados e nossos ossos esmagados, nada poderá nos impedir. Gabriele, povo dramático. Se antes serviram a Nili por causa do contrato mestre-escravo, agora o serviam com sinceridade. O clã divino era um clã de pessoas simples que viviam no deserto estéril, profundamente grato a qualquer pequeno favor recebido. Suas vidas estavam nas mãos de Nili desde o começo. Poderíamos ter chamado Nili de um mestre amável, mesmo que tudo o que ele fizesse fosse abster-se de usar a força e a tortura. Sem mencionar que Nili tinha transmitido as técnicas divinas do seu clã há muito perdidas para eles. Além de ensinar técnicas de cultivo há muito perdidas, eu também lhe darei a matriz de combate do seu clã há muito perdida, a arranjo de Deus origem do céu. Exige pessoas que cultivaram as diferentes técnicas divinas. A matriz é dividida em 3 Kai,
6 ele, 8 Huang, 10 Jui e 36 mudanças Chá. Se 3 pessoas usá-la em conjunto, pode desencadear uma força de combate de 5 vezes. 6 pessoas juntas, podem desencadear 10 vezes força de combate. A analogia segue. Há muito pouco desta matriz gravada realmente nos registros antigos de seu clã divino. Nili disse enquanto olhou estes especialistas do clã divino. Arranjo de Deus, origem do céu. Os homens do clã circundante todos olharam para Nili em dúvida. Eles nunca tinham ouvido falar desse tipo de combate antes. O clã divino tinha pessoas que praticavam as técnicas supremas, mas eram apenas poucos em número. Esta matriz de combate só pode ser desencadeada por alguns que praticaram as variedades das técnicas supremas. Não é estranho que você nunca tenha ouvido falar deste arranjo de Deus, origem do céu antes.